Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadores de valor. Mas para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem mais delongas, hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu gosto muito, a presidente do Sindicato dos Jornalistas, Sara Duque. Me lembro do Duque Estrada, né? É isso mesmo. Você está bem, minha Uma querida? honra. Tô bem, graças a Faz Deus. mais de um ano que você não vem aqui, viu? É, né? Faz um tempo já, realmente. Mas eu recebo as notícias do Sinjor. Foi Bom, desde que eu cheguei há 21 anos, foi longe. Apesar do Marcos ter feito um trabalho bom na época, você fez o trabalho mais atuante, está fazendo o trabalho mais atuante Obrigada. à frente do Sinjor, que já se teve convênios, eventos para jornalistas. Eu consegui recuperar aquilo lá que tinha dado perda total. Né? Então, seja bem-vindo ao programa. Hoje vamos falar como está difícil ser jornalista. Né? As coisas estão conspirando contra aqui no Brasil atualmente. Querem desclassificar ainda mais a profissão de jornalista, igual qualquer louco que é jornalista. Né? Agora, dependendo do presidente da República, ele vê com tanto desdém o jornalismo que até cachorro, se ele pudesse, ele dava carteirinha de jornalista, né? Para ele depois dizer que eles são tudo desqualificados. E tem tanta coisa para falar do Sinjor e tudo mais, mas seja bem-vinda, tá bom, minha querida? É bom te rever, tá tudo bem com você? Saúde tá bem? Benito, a honra é toda minha. É uma alegria. Te conheço há muitos anos. Fui minha professora? Em publicidade e propaganda. Então, é um privilégio estar aqui novamente para conversar, bater um papo. É muito leve, né? Conversar com você. Você leva a gente de uma maneira, o entrevistado de uma maneira muito leve e ele acaba dizendo que realmente o outro lado quer saber, que é o telespectador, que é o receptor da mensagem. Então, eu estou bem, graças a Deus, na saúde. Como você sabe, vai dias melhores, dias eu ando perguntando a todo mundo, depois que eu quase morri ano passado, eu ando perguntando, né? Eu pergunto a saúde das pessoas, porque se a gente estiver morto não serve para nada. É verdade. Já foi-se. Então, e sobre o jornalismo, a gente tem uma perspectiva, o seguinte, o jornalismo sempre incomodou, sempre incomoda. Ninguém gosta de ouvir algumas verdades que são ditas sobre elas. Então, o jornalismo ele incomoda. Qual que é a função, a verdadeira função social do jornalista? O mediador. Ele é o mediador da informação entre a sociedade e quem tem uma informação para dar, seja um ente público, seja um terceiro setor ou própria sociedade mesmo que tem um recado para dar. E como ele é responsável em contar a verdade, em contar a história contemporânea, às vezes algumas verdades desejam-se que não sejam ditas, né? E por isso ele incomoda. Geralmente ele traz assim, um desconforto quando se diz algumas coisas que alguém não quer que se diga. Porque veja bem, quanto mais a sociedade está bem informada, partindo desse princípio, quanto mais a sociedade recebe informações e ela está bem informada, mais capacidade de discernimento ela tem. Então, se você democratiza a informação, então, quer dizer, desperta o senso crítico nessa sociedade. E muitas vezes é interessante esconder algumas verdades. E o jornalismo está aí para contar a verdade, principalmente aquele investigativo, aquele corajoso, o opinativo, e essas informações muitas vezes incomodam, seja quem for. Eu estou falando de uma maneira geral. Eu concordo com você, mas eu só vou dar minha opinião depois da vinheta que eu ainda não chamei, que eu não vou esquecer. Por favor, Eudes, nossa vinheta.
Pronto, professor Sara, agora eu vou dar minha opinião para você. Olha, eu estou com 21 anos de jornalismo, 30, 31 de comunicação, porque eu trabalhava com publicidade e propaganda antes, né, parte de direção de VT. Sim. Mas na área de comunicação, estou há 30 e poucos anos. Sim. Eu nunca, ser jornalista nunca pagou bem. Não se conhece nenhum, não se conhece nenhum jornalista que morreu rico. Eu não conheço nenhum, pelo menos, que ficou Também na não. área. E dos grandes medalhões nacionais, o que deve ter o melhor salário hoje no Brasil, jornalista, não estou falando apresentador de programa, que nem sempre é a mesma coisa. Com certeza. Né? O William Bonner deve ser o que tem o melhor salário. Acredito que sim. E mesmo assim não deve ser tudo isso. Mas assim, aí tu olha, vai baixando o nível. Aí vai baixando aqueles que trabalham nos grandes veículos. Mesmo assim, aquele que morreu, o Paulo Amorim mesmo, morreu sem endividado. Morreu há pouco tempo atrás. Um jornalista que tem uma contribuição enorme no Brasil. É verdade. Morreu endividado. Aí vamos olhando para os nossos aqui. O finado Paulo Queiroz. Né? Não conseguiu ficar rico nessa vida, coitado. Né? Verdade. E é um excelente trabalhador. E aí se vai. Eu só peguei um por exemplo. Então, mas a gente tinha uma coisa que nós tinha prestígio. Porque o político, ele que eu gostava muito, até gosta ainda alguns, mas de ficar perto da gente para usufruir dos nossos espaços na mídia e dos nossos compartilhamentos, né, dos nossos amigos, né, que a gente distribui, a gente divulga aquilo outro. Né, mas aí, de repente, de 2 anos para cá, a gente começou a ser visto como agentinha, assim, sabe? Começou que é uma polêmica válida, não vou entrar agora no mérito, com a questão do diploma do jornalismo, que ficou inócuo. É verdade, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Né, ficou inócuo. Eu, apesar de ser beneficiado com essa decisão inicialmente, porque eu fiz a faculdade de jornalismo, mas faltou a parte finalzinha dele, os últimos 6 meses, eu não peguei a capacitação de jornalista. Não peguei porque era lá na Católica de Pelotas, e aqui na época não tinha, né, quando o primeiro curso foi na Unir, ainda foi em Vilhena, não, teve na Faro, que só formou acho que 2 turmas, né, eu tive na primeira turma da Faro, mas levava muito tempo a formar, e eu tinha que fazer toda a faculdade de novo, eu desisti. Mas assim, aí foi caindo assim, em desgraça, e esse presidente bota a boca na gente assim com maior boa vontade. Ele falta nos chamar de achacador, ele não chama de tudo que vem na boca. Eu acho que se tem uma profissão que ele escurraça, o Guedes é o funcionário público e o Bolsonaro é o jornalista. Pense, o cara tem raiva. Né? São 2 classes que atualmente no Brasil viraram palavrão. Funcionário público e jornalista. Aí a gente fica olhando, o nosso prestígio caiu, as pessoas gostavam de nos receber, agora as pessoas ficam olhando assim para nós. Quem são essas pessoas? E a gente continua trabalhando duro. E a gente que faz chegar na sua casa uma informação melhorzinha, gente. Porque se não fosse nós, muita coisa que acontece, vocês não iam nem ficar sabendo. A maioria não ia ficar nem sabendo. O jornalista, ele reporta as coisas. Aí, nesse contexto, eu te devolvo, então, a fala. Né? Como é que é ser presidente num momento em que ser jornalista virou ingrato? Só está lá quem gosta mesmo. E esses dias uma pessoa me falou, olha só, eu me arrependi depois que eu falei para ela. Ela falou assim, eu estava escolhendo entre direito, ou engenharia, outra coisa, decidi que eu quero ser jornalista. Eu falei, não faça isso, meu filho. Você vai ganhar pouco para passar raiva. Mas depois me arrependi de ter dito isso para a pessoa. Que pode ser que as coisas mudem, e jornalismo é tão importante, mas é para tu ver como a gente está impregnado já dessa visão negativa que estão nos empurrando goela abaixo.
Mas então, como é que é para você ser presidente de um sindicato tão importante, num processo de reestruturação desse sindicato, num momento em que o sindicato, ser jornalista não virou, perdeu o glamour? Benito, é ingrato também. É muito ingrato. É um momento assim que o dia que saiu a medida provisória número 905, Eu quero falar dela depois, tá? Explicar o que é foi no ela. dia 12 de novembro de 2019. Eu levantei, alegre, feliz da vida, estava completando 61 anos naquele dia. Aí queria um presente. O presente que eu recebi foi abrir o celular e ver os comentários da medida provisória 905, que a gente já vai falar com você sobre isso. Mas veja bem, eu vejo da seguinte forma: talvez a gente, apesar de todo o glamour da profissão, ainda consiga ver alguns aspectos positivos. Talvez a gente precise de um chacoalhão para, quem sabe, repensar a nossa profissão. Nesse momento em que todo mundo acha que é jornalista, ele pega um celular, faz um vídeo... Agora todo mundo acha que é jornalista. Ele faz um vídeo, ele fala alguma coisa, escreve alguma coisa, mas você vê que aquilo ali não tem os fundamentos, os rudimentos do jornalismo, os princípios do jornalismo, que é mostrar todos os ângulos da notícia. Eu vejo da seguinte forma: são rumores, que não foi apurado, não foi checado. Eu vou te dar um exemplo, bem rapidinho. O ano passado, eu vi um engavetamento no trânsito ali perto da Sadia, ali naquela esquina da Rio Madeira com a Caula, naquele cruzamento ali. Teve assim, um engarrafamento de 5 carros, um bateu atrás do outro. E eu vi aquele movimento todo, eu fui do outro lado da rua e fiquei observando. Um monte de gente com o celular e falando, e a polícia de trânsito já tinha chegado, os agentes de trânsito já tinham chegado, e cada um falava mais do que o outro, só faltava empurrar o outro para pegar um ângulo melhor. E nisso chegou um fotógrafo de um site, com a jaqueta, tudo escrito, o nome do site atrás. E nisso desceu um repórter também. E qual que foi o comportamento deles? Ninguém pegou o celular, a não ser o fotógrafo que estava com a câmera, e o repórter saiu, coletando informações. Foi lá com quem tinha batido, com os envolvidos lá, foi lá com os agentes de trânsito, fiquei observando tudo aquilo. Ele foi checar, ele foi perguntou para os transeuntes, né, quem viu, ele foi ver, procurou todos os ângulos da notícia. Depois eu fui ver o texto dele. Então, quer dizer, ele te colocou dentro da situação, interpretou e colocou no papel. Então, quer dizer, é essa a função do jornalista. Não é eu pegar um celular e ficar aqui na frente, eu estou vendo aqui um acidente de trânsito, e eu não ouço ninguém, não vejo ninguém, eu coloco a minha informação de acordo com a minha visão. E a visão do outro que estava ali na hora? Será que alguém passou mal? Será que alguém foi socorrido? Então, isso é o verdadeiro fundamento do jornalismo. Então, eu gosto muito de ler alguns autores, estudar e refletir sobre isso. Hoje, a maioria das pessoas que se dizem jornalistas, na verdade, elas estão colocando o pensamento delas. O que eu penso sobre isso? Então, é um rumor, uma informação. Eu ouvi dizer que está acontecendo isso. Eu não posso dizer que eu ouvi dizer que o Benito disse alguma coisa. Eu tenho que chegar para o Benito e falar: é verdade que você disse isso? Eu tenho que checar com você, não é esse que é o verdadeiro papel do jornalista? Não é isso? E o jornalista se nega a fazer fake news, né? Jornalista de verdade. Quer dizer, a gente se nega a fazer fake news, então nós não podemos. Você vai até o fim. Eu gosto muito de ouvir alguns jornalistas que dizem o seguinte: sempre duvide da primeira versão. Chega alguém e dá uma versão para você, tal coisa, cobre isso. Então você sempre coloca em dúvida, vai checar primeiro. Às vezes, aquela vontade tremenda de sair na frente de todo mundo, é aí que você gera fake news. Então, você tem que checar, tem que informar. É um WhatsApp, é um telefonema. São as formas que você tem que checar aquela informação. Tanto é que quando muitas vezes eu recebo um WhatsApp, alguma coisa, as pessoas me perguntam: e daí, Sara? Amigos mesmo, né? Será que isso aqui é uma fake ou não é uma fake? Aquelas coisas. Quando é muito escandaloso, eu já falo: isso aqui é fake.
E a gente tem as formas de checar e saber se é fake ou não é fake. Aonde você procura informação? Você vai lá na fonte ou vai num site jornalístico de confiança ou ouviu num programa de TV. Então, nós temos que checar. A sociedade não pode ficar à mercê do falso, né? Tem que ficar à mercê do verdadeiro. Não, aconteceu uma coisa na semana que passou na CPI das fake news, lá no Brasília. O cara criou uma fake news ao vivo, assim. Disse que a mulher ofereceu colocar informação por sexo. Aí a jornalista chegou e mandou os prints. Disse, aonde que isso aqui é isso? Disse, se liga, meu irmão. Então, ser jornalista hoje em dia é uma coisa assim, qualquer um primeiro bate no peito e diz que é jornalista. Que nem você falou. Eu me lembro de um caso que você falou, quando eu comecei minha carreira como jornalista em Rondônia, eu comecei por Cacoal, e eu ainda fazia, no começo eu fazia tudo, não tem jeito, cidade interior, tem que fazer policial. E foi graças a umas informações que nós prestamos, durante uma matéria que não tinha a ver com outra matéria, que chegou na elucidação de um crime que tinha lá. O cara me chamou, vem cá, Benito, vem cá. Você já viu isso? Eu digo, eu acho que já, vou perguntar para o meu cinegrafista, para confirmar. Eu chamei ele, isso aqui não é do fulano, do Beltrano? Não é. Assim, achamos quem fez o crime. Não, ia ser impossível achar se você não tivesse falado. Eu disse, não, é porque a gente vê, né? A gente sabia. A gente tinha credibilidade para isso. Credibilidade, é isso mesmo. Agora todo mundo é jornalista, pode chegar a ser, eu sou jornalista. Mas tem que ter a carteirinha, gente. Vou dar um exemplo. E vamos falar de carteirinha já, entrando nisso, vamos falar também da medida que a gente não pode perder a oportunidade. Para que existe a instituição e o sindicato? Para fortalecer uma categoria. Por exemplo, o professor Josenir, que trabalha aqui comigo, estava fazendo o pós-doutorado dele em Roma. Tirou a carteirinha de jornalista lá no sindicato. Ele exerce a função comigo aqui, hoje não pôde estar presente, infelizmente. Tirou a carteirinha internacional dele. Foi graças àquela carteirinha que nós conseguimos credenciá-lo como correspondente e ele conseguiu mandar matérias para nós no programa. Agora, o cara que bate no peito e se acha jornalista, quero ver ele fazer isso. É verdade. O Ricardo viajou também para o exterior, meu sócio que trabalha comigo no programa. Não só usou as benesses de poder conhecer os museus quase todos da Europa, que ele pôde ir, como ele fez matérias de lá, porque tinha livre acesso por causa da carteira vermelha. Carteira vermelha, press. Escrito press, bem grande. Tem um poder aquele press. Então, eu queria que tu falasse essas coisas. Nas grandes democracias, o jornalista tem... Quero só que tu fale rapidamente assim, do poder de estar entre os iguais, dentro do sindicato e dentro da comunidade jornalística. Entre os iguais, né? Porque entre os desiguais é difícil. Olha, é uma honra, é um privilégio. Assim, eu entendo que quando você assume um cargo de presidente, quando você é eleito para isso, a sua principal função é servir. Você vai estar a serviço dos seus colegas, eles acreditaram em você. Então, você tem que oferecer o melhor que você tem. Durante esses 3 anos, vai completar 3 anos, agora a gente vai ter eleição ano que vem. Já vou avisando que não concorro à reeleição. Está aberto para... Eu também acho que a reeleição... É muito complicado. Todo mundo merece a chance de trabalhar e as pessoas têm que ter preparo para isso. Agora verdade. Que vai ser uma pena, vai, tá? Você trabalhou tão direitinho, Sara. Obrigada. Mas tem os percalços também, não é fácil. Então, você tem que estar a serviço. Por exemplo, foi lá, colocou o voto, votei na Sara. Então, eu acredito que ela vai disponibilizar o tempo dela para prestar um bom serviço. Então, se eu vou prestar um serviço, eu tenho que servir o Benito, eu tenho que servir a Thaís, eu tenho que estar a serviço, disponível. É uma forma de prestigiar o meu colega que me prestigiou dando uma função como essa. Então, o servidor maior é quem é o presidente, ele está a serviço. É essa forma que eu vejo a minha função. E, foi uma experiência inigualável. Eu nunca fui presidente de nada na minha vida. Eu nunca estive assim muito... Nunca tive à frente de gestão, eu nunca gostei assim muito disso. Até fui pega meio de surpresa a ser presidente, né, nesse momento. E tem sido um desafio muito grande. Né? Eu tenho aprendido muito, aprendido que ser jornalista não é tanto falar muito, às vezes
É importante se calar também. Às vezes o silêncio fala mais do que palavras. Então, tem sido uma escola, Benito. Uma escola. Eu vou chamar o intervalo comercial. Quando eu voltar no próximo bloco, para concluir, eu quero que você fale do que ainda não falou, fala dessa eleição que vai ter esse ano, dá mais uma pincelada na medida provisória, né, falar dos convênios, falar das coisas do voo do sindicato. Tá bom, minha querida? Tá bom. Então Obrigada. continue conosco, é jogo rápido. É não lá, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213 0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. De volta com a minha amiga Sara. Sara, estamos nesse bloco de conclusão. Vamos falar do sindicato agora, do que tem de novidade lá, dos sindicalizados. Quer desabafar sobre essa medida? Agora é a hora. Aproveita que você está com 5 minutos para dar seu recado. Tá bom. Bom, sobre a medida provisória 905, embutido nessa medida da carteira verde e amarela, né? Mais ou menos isso, foi cancelado os registros profissionais de algumas profissões, como sociólogo, jornalista, publicitário, atuário. E os jornalistas entraram nisso. A CLT diz o seguinte, e foi cancelado agora com essa medida provisória, que o jornalismo é uma profissão tutelada pelo Estado. Então, o Ministério do Trabalho e depois o Ministério da Economia concediu o registro profissional, aquilo que você comentou logo no começo. Então, qualquer pessoa ia lá, se tivesse com os documentos em dia, poderia conseguir o registro profissional de jornalista. E nós estamos lutando para que esse item da medida provisória seja derrubado pelo Congresso Nacional. Hoje mesmo teve uma audiência pública no Senado Federal a respeito disso e a gente está lutando. Mas, por outro lado, tem uma nota técnica da FENAGE que diz o seguinte, que se a gente não conseguir, se não for derrubada essa parte da medida provisória, porque o jornalista não se autorregular como as outras profissões. Você mesmo dá o número do registro, você vai se autorregulando. Existe essa indagação. Eu não tenho a minha opinião formada sobre isso ainda, porque é uma coisa que está em discussão. Seria como os conselhos, então? Exatamente isso.
Porque é o seguinte, isso tudo surge de convenções sociais. Convenciona-se que vai acontecer isso, cria-se uma lei e a gente teria... Então, existe essa possibilidade. Até a gente divulgou essa nota técnica entre os filiados. Aí, se fizer isso, pode ser que volte até inclusive a obrigatoriedade do diploma no segundo momento. Porque Sim. você regulamenta e fecha. Então, quem tá, já está, mas quem não está vai ter que ter. Então, isso está em discussão. Então, quer dizer, são coisas que estamos discutindo. Aí a gente fazer do limão uma limonada, aí concordo. Aí fica bom. Então, assim, não estou dizendo, não estou afirmando, não está batido o martelo. Por enquanto, a gente luta pela manutenção do registro lá no Serviço Público Federal. Mas, se não der, vamos tentar por outra via. Mas não está trancado o registro? Está trancado. Está trancado? Pela medida provisória está trancado. Mas nós estamos emitindo carteira. A gente emite carteira e a gente deixa aquele espaço do número em branco. Putz, que pena. Até resolver esse problema. Ainda bem que eu tenho a minha. Então, todos nós. E a carteira, ela é muito importante. Por exemplo, eu viajei, agora fim do ano, você usa a sua carteira Não usa para tudo. Né? Embarque de avião, para tudo. A questão da carteira internacional, para quem vai viajar para o exterior, ela é extremamente importante porque é uma profissão que você é jornalista em qualquer lugar do mundo. A carteira que é emitida pela FENAGE, que é associada à FIJ, Federação Internacional dos Jornalistas, com sede em Bruxelas, ela tem convênio com 140 países. Nesses 140 países que você chegar, você, via de regra, é bem-vindo, porque o jornalista, principalmente nos países, quanto mais democrático o país, mais bem-vindo é o jornalista. É verdade. A expressão máxima da democracia é a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão se dá com a liberdade de imprensa. E quem é o profissional da imprensa é o jornalista. Então principalmente quem vai para os Estados Unidos com a carteira, eles têm o maior respeito pela carteira vermelhinha press. E você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, como seus colegas trabalharam, entraram e tiveram as benesses com a carteira internacional. Está tudo normal, isso a gente continua emitindo. Perfeito. A eleição. A eleição. Isso, o ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, eu quero ver se a gente acredita que até abril ou maio a gente realize a eleição para a nova diretoria. De acordo com o nosso estatuto, a cada 3 anos se renova. Né? E a gente está conclamando os jornalistas filiados para montarem chapas e concorrerem ao pleito. Tá. Convênios. Convênios. Nós temos diversos convênios com cabeleireiro, escolas, médicos, dentistas e etc. Quem for filiado tem lá uma lista de conveniados e você pode usufruir desses convênios. Está lá disponível. E se você tiver algum convênio, alguém que você queira sugerir, alguma organização, instituição, entidade que você queira sugerir para ser conveniada ao Sinjó, nós estamos abertos para negociar. O Sinjó, a gente costuma dizer que o Sinjó é nosso, e a gestão tem que ser o mais participativa possível. Faça, se você que é jornalista, esteja presente, participe, dê sugestões, opiniões, compareça, para que a gente possa unir a classe e para a gente possa ficar forte e ter representatividade. E eu creio que essa situação ela vai se reverter. A gente vai se manter firme e vamos ganhar o respeito da sociedade pela nossa posição. Último assunto, como é que está a questão do piso? Como é que ficou a discussão do piso? A discussão do piso, nós tentamos o ano passado mediações através do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, nós tentamos negociação com os patrões. Não conseguimos fechar com ninguém. Esse ano nós vamos começar uma nova rodada de negociação através do Ministério Público do Trabalho. A gente vai estar encaminhando e vamos tentar a mediação do Ministério Público do Trabalho nesse sentido. Que bom que nós tenha pelo menos esse piso mínimo, né, que é organizado. Que piso mínimo tem, mas é de... Não, aquele lá nem vale mais, né? Acho que 7, 8 anos já tem aquele piso. É de 2007. Dá 12 anos. 12 anos. 13 para fazer. Mas é o mais difícil, é o mais árduo que tem. Querida, muito obrigado por ter honra é vindo. minha. Tá, obrigado que você possa vir mais vezes. Você bem,
Você está eu tô- bem, aparência boa. Perto que eu já tive, eu estou bem mesmo. É uma alegria. Tá, obrigado por tudo, siga firme, tá bom? E Tá conta bom, comigo para obrigada. divulgar as atividades do Sempre às sindicato. ordens. Tá Tá bom? bom, obrigada. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.